Bom dia, boa tarde, boa noite, independente do momento que você esteja escutando a esse Evangelho no Lar, sejam todos bem-vindos. Hoje é o nosso encontro semanal com Jesus, o nosso momento de relaxar, respirar, mentalizar boas energias e adquirir, reforçar conhecimentos que Jesus nos passou, conhecimento que a partir dele podemos refletir sobre as nossas próprias ações, podemos refletir sobre quem nós almejamos ser e, claro, sobre a nossa jornada espiritual, nossa jornada moral, sobre tópicos importantes que devemos levar em conta para que cada dia, dentro dessa nossa jornada, nós possamos nos tornar seres mais iluminados, seres moralmente mais avançados. Então, gostaria de esclarecer algumas coisas antes. A leitura do capítulo de hoje pode ser acompanhada por você tanto pelo PDF do livro ou pelo livro físico para quem tiver, pelo meio que seja mais convencional, mais acessível a você. Também vou pedir também que todos encontrem-se em um ambiente silencioso, uma posição confortável, para que possam adquirir devidamente o conhecimento que será passado e também, claro, para que o ambiente possa estar devidamente harmonizado, que todos possam estar devidamente confortáveis. E por último também gostaria de propor que cada um coloque um copo de água, uma garrafa d'água que será fluidificada conforme nós formos avançando o Evangelho de hoje, desde as orações até a parte da leitura e até a oração final. Essa água será fluidificada para que possam tomar devidamente uma carga energética positiva. Então, gostaria também de iniciar antes da nossa leitura com uma prece inicial muito curta e nós aí então adentraremos a nossa leitura de hoje, que é o capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo, Pedi e obtereis, a eficácia da prece. Então, antes disso, nós vamos nos colocar em posições confortáveis, respirar fundo, fazer uma pequena oração antes de começarmos nossa leitura. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confio a piedade divina, sempre me rege, guarda, governa, ilumina. Amém. Jesus esteja sempre conosco, que o Evangelho de hoje seja abençoado, que todos os lares que estejam recebendo esse conhecimento, essa luz, sejam abençoados, sejam fluidificados, que boas energias adentrem aos lares de todos aqueles que se propõem a melhorar, que se propõem a adquirir o conhecimento necessário para o avanço espiritual, para o avanço moral, e que assim seja. Graças a Deus. Bom, como havia dito antes, o tema de hoje é o capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo, tema de eficácia da prece, item 5. Então vamos começar. Eficácia da prece, página 475. Lembrando que o meio que for mais convencional serve, tanto faz a versão digital, a versão física, o meio que você se sentir mais confortável acompanhando. Então vamos dar início aqui à nossa leitura e ao final dela fazer alguns comentários, vamos refletir um pouco acerca do conhecimento aqui passado, certo? Então vamos lá. 5. Seja o que for que pensais na prece, crede que o obtereis e concedido vos será o que pedirdes. São Marcos 11:24, essa é uma passagem. Agora o item 6. Há quem conteste a eficácia da prece
com o fundamento no princípio de que, conhecendo Deus as nossas necessidades, inútil se torna expor-lhes. E acrescentam os que assim pensam que, achando-se tudo no universo encadeado por leis eternas, não podem as nossas súplicas mudar os decretos de Deus. Sem dúvida alguma, há leis naturais e imutáveis que não podem ser abrogadas ao capricho de cada um, mas daí crer-se que todas as circunstâncias da vida estão submetidas à fatalidade. Vai grande distância. Se assim fosse, nada mais seria o homem do que instrumento passivo, sem livre-arbítrio e sem iniciativa. Nessa hipótese, só lhe caberia curvar a cabeça ao jugo dos acontecimentos, sem cogitar de evitá-los. Não devera ter procurado desviar o raio. Deus não lhe outorgou a razão e a inteligência, para que ele as deixasse sem serventia, a vontade para não querer, a atividade para ficar inativo. Sendo livre o homem de agir num sentido ou noutro, seus atos lhe acarretam, aos demais, consequências subordinadas ao que ele fez ou não. Há, pois, devidos à sua iniciativa, sucessos que forçosamente escapam à fatalidade e que não quebram a harmonia das leis universais, do mesmo modo que o avanço ou o atraso do ponteiro de um relógio não anula a lei do movimento sobre a qual se funda o mecanismo. Possível é, portanto, que Deus aceda a certos pedidos, sem perturbar a imutabilidade das leis que regem o conjunto, subordinada sempre essa anuência à sua vontade. Desta máxima, concedido-vos será o que quer que pedirdes pela prece, fora ilógico deduzir que basta pedir para obter e fora injusto acusar a providência se não acede a toda a súplica que se faça, por uma vez que ela sabe, melhor do que todos nós, o que é para o nosso bem. É como procede um pai criterioso que recusa ao filho o que seja contrário aos seus interesses. Em geral, o homem apenas vê o presente. Ora, se o sofrimento é de utilidade para sua felicidade futura, Deus o deixará sofrer, como o cirurgião deixa que o doente sofra as dores de uma operação que lhe trará a cura. O que Deus lhe considerar sempre, se ele o pedir com confiança, é coragem, a paciência e a resignação. Também lhe considerar os meios de se tirar por si mesmo das dificuldades, mediante ideias que fará-lhe surgirem os bons espíritos, deixando-lhe dessa forma o mérito da ação. Ele assiste os que se ajudam a si mesmos, de conformidade com esta máxima: ajuda-te, que o céu te ajudará. Não assiste, porém, os que tudo esperam de um socorro estranho, sem fazer uso das faculdades que possui. Entretanto, às mais vezes, o que o homem quer é ser socorrido por milagre, sem desprender o mínimo esforço. Tomemos um exemplo. Um homem se acha perdido no deserto. A sede o martiriza horrivelmente. Desfalecido, cai por terra. Pede a Deus que o assista e espera. Nenhum anjo lhe virá dar de beber. Contudo, um bom espírito lhe sugere a ideia de levantar-se e tomar um dos caminhos que tem diante de si. Por um movimento maquinal, reunindo todas as forças que lhe restam, ele se ergue, caminha e descobre ao longe um regato. Ao divisá-lo, ganha coragem. Se tem fé, exclamará: obrigado, meu Deus, pela ideia que me inspiraste e pela força que me deste. Se lhe falta fé, exclamará: que boa ideia tive, que sorte a minha de tomar o caminho da direita, em vez do da esquerda. O acaso, às vezes, nos serve admiravelmente. Quanto me felicito pela minha coragem e por não me ter deixado abater. Mas dirão: por que o bom espírito não lhe disse claramente: segue este caminho que encontrarás o que necessitas? Por que não lhe mostrou para o guiar e sustentar no seu desfalecimento? Desta maneira, tê-lo-ia convencido da intervenção da providência. Primeiramente, para lhe ensinar que cada um deve ajudar a si mesmo e fazer uso de suas forças.
Depois, pela incerteza, Deus põe à prova a confiança que nele deposita a criatura e a submissão desta à sua vontade. Aquele homem na situação de uma criança que cai, que dando como alguém, se põe a gritar e fica à espera de quem a venha levantar, se não vê alguma pessoa, faz esforços e se ergue sozinha. Se o anjo que acompanhou a Tobias lhe houvera dito: sou enviado por Deus para te guiar na sua viagem e te preservar de todo perigo, nenhum mérito teria tido Tobias. Fiando-se no seu companheiro, nem sequer de pensar teria precisado. É essa a razão porque o anjo só deu a conhecer ao regressarem. Bom, esse é o fim dos itens 5 a 8, a eficácia da prece. Então, vejam bem, aqui, desde o início, o tema principal é como nós podemos fazer com que a nossa prece seja eficaz. Ou seja, isso nos remete a uma outra pergunta. Como de fato nós devemos rezar, orar? O que nós devemos ter em mente nessa hora? Vejam bem, a prece, de acordo com o que está sendo dito aqui, ela não é um pedido de socorro. Um pedido de socorro implica necessariamente que alguém virá te socorrer, certo? E não é esse o caso, não é dessa forma que deve ser. Nós devemos ter em mente que a prece é um momento em que nós podemos pedir pela coragem necessária, pela fortitude necessária que nós mesmos devemos ter para que possamos superar os diversos obstáculos que nos afligem pela vida afora. Então não é graças a um fator externo que nós vamos superar as nossas adversidades. Nós estamos em um mundo de provas e expiações, um mundo de trabalho, um mundo onde nós vamos expiar ou provar as nossas capacidades para que nós possamos elevar como espíritos, como a nossa forma de enobrecer os nossos espíritos moralmente, a partir das provações, a partir das dificuldades que nós vamos enfrentar aqui nesse mundo. É um mundo destinado a isso. Então não faz sentido nós desejarmos que outra pessoa nos ajude se nós não podemos nos ajudar em primeiro lugar. Então a prece remete justamente a uma autoajuda, a pedirmos que sejamos capazes de ter alguns atributos que nos permitam seguir adiante mesmo nas dificuldades, que nós possamos assim aprender com elas, certo? Então todo esse capítulo, desde das alusões que ele faz aqui à questão do médico, a questão final do Tobias, todas essas coisas que nós pedimos socorro a um agente externo, nós não vamos ter mérito na nossa conquista, na nossa superação, porque as coisas têm que partir de nós, certo? Então essa é a mensagem de hoje. Nós não devemos esperar por um socorro, nós devemos orar pelos atributos necessários que nos possam ser úteis na nossa jornada, na nossa empreitada, diante das dificuldades que nós temos na vida, certo? Então, essa foi a mensagem de hoje. Nós vamos finalizar agora com uma prece final para que tudo possa ser devidamente esclarecido, para que nós possamos encerrar hoje, para que nós possamos finalmente nos conectar com Jesus, conectar com a inteligência superior de uma forma eficaz, visando o que nós aprendemos hoje, que é pedirmos por coragem, por fortitude, pela força necessária que venhamos a ter, que talvez necessitemos em breve ou estejamos necessitando no momento. Enfim, comecemos. Primeiramente, vamos agradecer pela oportunidade de aprendizado, pela oportunidade de entendermos como nós devemos orar, como nós devemos ter em mente as qualidades necessárias para a superação de nossos obstáculos e, claro, ao auxílio da espiritualidade divina, a inteligência divina, que nós possamos, a partir desse conhecimento, a partir do amor do nosso Jesus, o amor do nosso Senhor, progredir mesmo que a passos curtos, pois todos estamos aqui para aprender. Nós não viemos a esse mundo sabendo,
E mesmo que seja numa próxima encarnação, nós ainda teremos coisas a aprender, nós ainda teremos que buscar conhecimento, elucidar os motivos que guiam as nossas ações, errar mais, nos decepcionarmos mais, mas tudo isso há um fim que guia todas as almas, há um fim que guia todos os espíritos, que é o amor. Todos nós nos encontramos no amor. A partir da falha, a partir do erro, a partir das diversas tribulações que nós encontramos pelo caminho, mas que mesmo assim, a partir dos nossos estudos, a partir do nosso amor, da caridade cultivada, pouco a pouco, dos nossos valores, nós possamos cada vez mais estarmos próximos a um nível maior de compreensão, um nível maior de moralidade, um nível maior de amor, para que aqueles que necessitam desse amor possam beber de fato dessa fonte, que nós possamos exalar com o tempo, que nós possamos oferecer com o tempo, primeiro oferecendo a nós mesmos, depois oferecendo aos outros. Que assim seja, um dia de cada vez. Amém. Bom, boa noite a todos, obrigado pelo tempo fornecido para a escuta desse Evangelho no lar, para todo o esforço dedicado aqui, e que assim seja sempre. Até a próxima, muito boa noite a todos.